Se por um lado muita gente está querendo comprar um carro novo em 2023 ou mesmo trocar de carro, por outro lado os preços que subiram muito forte durante 2021 se mantiveram em patamares elevados em 2022 e para 2023 a gente pode ter um cenário um pouquinho diferente. Afinal de contas, será que o preço dos carros usados e novos vão cair em 2023? Vão continuar subindo? Vão se manter? O que será que vai acontecer com a oferta e com a demanda de carros novos e usados nesse ano? Antes de eu responder isso com a riqueza de detalhes que você não vai encontrar por aí, aproveita, já se inscreve no canal se o assunto finanças, economia e investimentos tem a ver com a sua linha de interesse e já aproveita para ativar o sino das notificações para receber os avisos de quando tem conteúdo novo aqui. E também já aproveita que você está fazendo isso e deixa o like nesse vídeo, isso nos ajuda bastante. Bom, vamos lá para os fatos e dados. O preço dos veículos só subiu em 2021, em 2022, por conta de uma demanda que se manteve ou até cresceu em determinados períodos, principalmente impulsionada pelas locadoras de veículos, e uma oferta reduzida por falta de componentes no mercado, em especial semicondutores, ou seja, muitas fábricas pararam de trabalhar a todo vapor, algumas fábricas fecharam unidades, reduziram o quadro de funcionários, e isso fez com que a oferta em geral para o mercado fosse muito menor. E como a oferta menor para carros novos, o preço também subiu e mesmo assim ainda tinha gente disposta a pagar mais caro para ter o veículo. Só que aí tinha outro problema, que era a entrega, que estava sendo programada para 3, 4, 5, 6 meses, em alguns casos até mais do que isso, onde a pessoa simplesmente ia lá na concessionária, comprava o veículo que não tinha em estoque e esperava todo esse tempo para receber. Isso fez com que, inclusive, o preço dos carros seminovos chegasse ao absurdo de ficar mais caro do que o preço de um carro novo. Porque muitas pessoas estavam dispostas a pagar mais por um veículo para ter ele de imediato, por mais que ele já tivesse uma certa quilometragem, não fosse mais um carro novo, do que esperar esse carro por mais de 6 meses, por exemplo. Aliás, aproveitando que eu estava falando das locadoras de veículos, elas são responsáveis por grande parte da demanda por carros novos. Só para você ter uma ideia, 1/3 dos carros novos vendidos no país são para as locadoras de veículos como Movida, Localiza e Unidas. E mais, elas seguem crescendo. Em 2022, aumentaram mais de 20% a frota, saindo de pouco mais de 1,1 milhão para mais de 1,4 milhão de veículos. Foram 575 mil veículos emplacados em 2022, contra 441 mil veículos emplacados em 2021. E conforme a Anfavea, a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, o total de licenciamentos de veículos leves no Brasil foi de 1.412.000 até novembro, uma média de 128 mil licenciamentos por mês ao longo de 2022, 1.558.000 em 2021, uma média de 129 mil por mês, e em 2020, 1.616.000 veículos licenciados, uma média de 134 mil veículos por mês. Então a gente nota aqui que apesar de uma leve queda de 2020 até 2022, os números praticamente são os mesmos aqui. A gente tem uma média muito parecida mensal de cada um desses anos, 2020, 2021 e 2022. Ao menos a gente não tem uma demanda crescente. Lembrando que agora as fábricas estão trabalhando a todo vapor, então a gente não tem mais aquele mesmo problema de oferta de veículos. Já em relação aos usados, conforme a Fenauto, houve uma queda de 10% na venda em 2022 e os preços já não subiram mais como em 2021, por exemplo. Eles, na verdade, se estabilizaram e para muitos modelos de veículos, principalmente aqueles que não têm uma demanda tão alta assim, os preços não só se mantiveram, como caíram, inclusive. E justamente sobre a retomada da produção dos veículos novos em 2022, nós tivemos uma alta de 40% ou mais de 40% ao longo do ano. E o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, disse o seguinte sobre a produção de veículos: o fluxo de semicondutores finalmente melhorou e as fábricas todas hoje estão operando. Em resumo, já deu para entender que nós temos mais oferta. Nós vamos falar um pouquinho de demanda agora. O que possivelmente vai acontecer em 2023 é uma recessão global, ou seja, as relações comerciais
sendo prejudicadas, né? A economia girando de uma maneira bem mais lenta. E obviamente o Brasil não é uma bolha e o setor automobilístico muito menos. Se a economia está sendo afetada, de certa forma a renda das pessoas é afetada e menos negócios estão acontecendo, o setor não fica de fora. Aliás, eu não vou segurar muito nessa questão, mas tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui, sobre essa recessão e tudo isso que envolve essa recessão global que possivelmente venha afetar o Brasil também, né, obviamente, em 2023. Em relação ao PIB do Brasil, todas as projeções também dão conta de uma redução no crescimento, né, um PIB bem menor do que o que foi em 2022, por exemplo. A maioria das projeções dá conta, inclusive, de PIB inferior a 1%. E diante de todo esse cenário, a gente tem um desaquecimento no setor, onde as pessoas preferem ficar um tempo maior com o carro que tinham, né, para não comprar, não pagar tão caro num outro carro, principalmente se tem outras prioridades. Enquanto os preços não estão lá muito convidativos, elas simplesmente postergam esse gasto, deixam esse investimento para depois. E quando compram, em geral, acabam optando por carros mais baratos que acabam cabendo no bolso, já que aqueles carros que as pessoas gostariam de comprar ainda não têm preços razoavelmente aceitáveis. E com esse cenário chegando, esse tipo de movimento já começa a dar alguns sinais, nós temos o que vem na sequência, ou seja, depois desse movimento, que é o indicador antecessor à queda de preços. Se eu tenho diminuição da demanda, eu tenho tendência de queda de preços. E quando eu falo de queda de preços aqui, eu estou falando especialmente de seminovos e usados. Em relação aos novos, isso é um pouquinho mais difícil, mas o que a gente pode ver no lugar de diminuições de preço são algumas promoções mais recorrentes no nosso mercado. O que as concessionárias e revendas simplesmente fazem quando as vendas caem para poder voltar a movimentar, elas acabam forçando essa baixa de estoque, aumentando promoções, diminuindo preços muitas vezes, dando diversos bônus e facilitando o parcelamento, como operando com juros zero em 24, às vezes até em 36 vezes, coisas que não foram muito comuns ver em 2022, em 2021 nem se fale, mas em 2023 a gente deve ver isso com uma frequência maior, dado todo esse cenário. Se por um lado a gente tem mais promoções, por outro lado, para ajudar a aquecer a economia caso ela venha estagnar, caso a gente venha ter de fato uma recessão, dependendo do nível dessa recessão, não dá para esquecer que no passado o governo diminuiu impostos e até cortou alguns para ajudar justamente nesse movimento de retomada econômica. Afinal de contas, se tem mais pessoas comprando, o mercado acaba girando, né? A economia gira e isso acaba afetando positivamente uma reação em cadeia, emprego e renda das pessoas. E para ter uma ideia do tamanho das quedas nos preços, afinal, cair é uma coisa, mas quanto cai é que realmente importa, tem um relatório bem interessante aqui do JP Morgan Research que mostra que os valores dos veículos usados atingiram o pico máximo no início do ano passado, né, de 2022, e podem cair de 10 a 20%, conforme esse relatório, ao longo de 2023. E para finalizar, a dica para você que está buscando comprar um carro novo é ter paciência. Nesse primeiro trimestre, para quem pesquisa muito, já é possível encontrar bons negócios, mas se você puder esperar a partir da metade do ano, a partir do segundo semestre, que é quando todo esse movimento deve se concretizar, afinal de contas, ele tem etapas e a gente ainda não chegou na última etapa, que é, de fato, os preços caírem. Eu recomendo que você espere, acompanhe todas essas etapas, entenda o momento do mercado, tá lançando muita coisa nova, a gente está num momento de mudança muito rápida de tecnologia nos veículos. Isso faz com que as coisas possam mudar muito rápido também, apesar de parecerem lentas até aqui. Então, se você conseguir esperar e se planejar para isso, você tem grandes chances de conseguir bons negócios e comprar bons carros a preços justos em 2023, sim. Sem mais delongas, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e até lá.